Então no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um slide de imagem totalmente do zero e sem uso de API. No final do vídeo eu vou mostrar uma API que dá para usar, que fica bem fácil e tranquilo de fazer. Mas caso você não possa usar ou não queira usar uma API, eu vou ensinar a fazer tudo do zero aqui. Beleza? Então vamos para o código. Então vamos começar aqui com o HTML, certo? Vamos começar chamando o CSS, mudando o nome aqui. Aqui eu já vou chamar o script também. Beleza, agora que eu já chamei quem eu precisava, vamos fazer realmente, né, o nosso slide. Então aqui eu vou ter um container, né? O slide container vai conter toda a nossa característica do slide. Então, além das imagens, eu vou ter os botões e esse pagination aqui é aquelas bolinhas que ficam embaixo. A gente vai fazer elas funcionarem também. Eu vou ter aquele botão para frente e para trás, né? Para a pessoa clicar. Se a gente for voltar no nosso slide lá, você vai ver que parece que é um símbolo de maior e menor. Mas não é um símbolo de maior e menor. Para a gente usar aquele símbolo, a gente tem que usar esse comando aqui. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou esses símbolos aqui. Pode ficar tranquilo que não vai ficar aparecendo nessas letras esquisitas aqui não. E aqui, onde a gente vai colocar as nossas imagens, tá? Eu vou pegar a imagem do Pixum. Só que você pode pegar a imagem de qualquer banco de imagem da sua preferência. E aqui eu vou colocar a imagem 1. Aí aqui você pode repetir quantas vezes você precisar. Eu vou repetir só umas 3 vezes aqui. Vou dar uma mudada aqui, ó, só para não pegar a mesma imagem. Vou colocar aqui 20, aqui, sei lá, 24. Vou colocar a imagem 2, imagem 3. Beleza? Vamos salvar aqui, vamos ver como é que ficou. Aqui, ó, as 3 imagens. E esse daqui é o símbolo que a gente fez com os botões lá. Esse aqui não é um símbolo de maior e menor, é um símbolo um pouco diferente. Se você reparar, ele é um pouco mais aberto. Aí agora sim, vamos fazer a parte do CSS e depois do JavaScript. Bom, por padrão a gente vai dar um reset, né, no nosso CSS. Isso aqui é importante porque às vezes cada navegador tem uma margem, pede padrão. Isso aqui a gente vai deixar todos os navegadores iguais. Agora sim a gente começa a trabalhar efetivamente no nosso slider. Bom, aqui a gente fez a questão das imagens. O slider container aqui é o que vai englobar tudo, centralizando então o nosso slider, para ele ficar no meio da nossa tela. Já o nosso slider, tudo colocando um display flex nele, uma transição dele. A transição aqui vai ser a passagem de uma foto para outra. Agora, já os nossos slides, as nossas fotos, elas vão ocupar o máximo de espaço possível e as nossas imagens, né, ocupar o máximo possível do nosso slide. Para garantir, a gente vai colocar um Objectific Cover para ele realmente cobrir todo o espaço possível ali. Agora, para os nossos botões, Então os nossos botões, né, você está colocando posição absoluta em relação à posição relativa do nosso container. Então eu estou colocando um top 50% para ele ficar no meio do Transform Translate, menos 50%, porque basicamente o que o top faz é colocar ele no meio, só que não é o meio da imagem, é o meio a partir do topo da imagem. Então se a gente tirar isso aqui, a gente vai ver que
que a imagem vai ficar quase no meio. O topo da imagem vai ficar no meio, não o meio da imagem ficando no meio. Então a gente coloca esse transform, translate Y aqui para deixar tudo no meio. Então background aqui, colocando uma corzinha, tirando as bordas, colocando a cor branca, padding, font size e o cursor pointer, né? Quando a gente colocar o mouse em cima, ficar aquele cursor que sabe, que a gente entende, que a gente pode apertar. E o border radius de 50% para ele virar uma bolinha, né? Agora o left e o right 10 é para ele não ficar na margem, né? Ele tem um espacinho um pouquinho pro lado. E agora quando eu colocar o mouse em cima, né, o hover, ele vai mudar um pouquinho de cor. Então, a gente está vendo ele aqui, beleza? Não está funcionando ainda, que a gente não fez o JavaScript, né? Só para ficar um pouco mais visual que eu expliquei, se eu tirar isso daqui, tá vendo aqui, ó? O que está no meio é o topo do meu negócio. Você vê que ele está um pouquinho para baixo? O que está no meio é o topo aqui. Então, quando eu dou um translate agora no Y, ele vai ficar certinho no meio dele aqui. Beleza? Mas agora sim a gente vai fazer o JavaScript. Depois a gente vai fazer a questão do CSS dos pontinhos, mas vamos fazer o JavaScript dele primeiro. A gente vai começar chamando as nossas classes do nosso HTML. Tome cuidado aqui, tá? Alguns nomes são bem parecidos, principalmente esses daqui. Vamos continuar aqui então. O próximo que a gente vai fazer aqui agora são as nossas variáveis de controle. Tá, o que elas vão fazer aqui, ó? O nosso index, ele vai guardar qual que vai ser o nosso slide atual. Ele vai sempre começar no slide 0. No caso, o slide 0 é o primeiro slide. E o total vai guardar o número total de slides, de fotos, no caso, que ele vai ter. No caso são 3, então vai ser 0, 1 e 2. E através dessas variáveis de controle que a gente vai controlar, né, a passagem de slide e quando voltar para o primeiro slide. O próximo que a gente vai fazer aqui agora são aqueles pontinhos que ficam embaixo do slide para mostrar quantos slides tem e qual é o número de slide que está. Bom, então a gente terminou aqui para colocar as nossas bolinhas. Se a gente for ver lá, a gente vai ver que não vai ter nada porque a gente não fez o CSS dela. Tá? A gente vai fazer aqui agora rapidinho. Beleza, então é basicamente isso. A gente está fazendo o nosso pagination. A posição dele vai ser absoluta. A gente vai colocar ele na parte de baixo. No caso, ele vai ser absoluto em relação à nossa posição relativa do slider contém. Ele vai ocupar o máximo de espaço possível. Ele vai ser flex. A gente vai colocar um gap de 8 para que as bolinhas elas fiquem um pouquinho separadas. Tá? E ele vai ser centralizado. Então a bolinha vai ter 12 por 12. A gente vai colocar uma border radius para ele ser uma bolinha, né, não um quadrado. Cursor pointer para quando a gente colocar o mouse em cima. E esse cinza com esse 88 aqui no final é essa parte aqui do lado. Então assim, ele está meio transparente. E quando a gente colocar em cima ele vai ficar tudo branco, beleza? Vamos dar uma olhada para ver se deu certo. Então tá aqui, né? Não tá funcionando ainda porque a única coisa que a gente fez foi aqui, ó, dá para ver melhor assim, beleza? Ele não tá funcionando ainda porque a gente não fez a lógica para ele funcionar, mas as bolinhas já estão aqui. Bom, agora que eu tô criando, vou criar uma constante aqui, vai ser o dots. Também a gente vai puxar, né? Aqui a gente está criando, né? A gente está criando um elemento chamado div que tem uma classe dot, né? E agora a gente vai pegar essa classe também. E agora então a gente vai criar uma função que vai atualizar o nosso slide.
O que essa função faz é o seguinte, ele vai atualizar os nossos slides. Então, quando a gente passar para o slide do lado, ele vai pegar e vai fazer um translate em X, né? De pegar o nosso index e vai passar. Então, basicamente, o que não estava aparecendo vai começar a aparecer. Então, ele vai jogar para frente, né? Ele vai fazer esse translate, né? Ele vai tirar de um lugar onde ele não aparecia para começar a aparecer. No nosso for each, vai pegar cada um dos nossos pontinhos, nossos dots, e vai remover a classe active. E depois, ele vai pegar o nosso dots no nosso index, no nosso ponto index. Então, vamos supor que a gente tem 3 dots, né? Então, a gente tem o 0, 1 e o 2. Ele está no 0. Quando ele passar para o 1, aí ele vai pegar o index vai ser 1, ele vai pegar o dots no ponto 1 e vai adicionar a classe active, né? Que é o que faz ele ficar com a cor branca ao invés da cor cinza transparente, que é o padrão dele, certo? Agora, para a gente criar uma função para ir para o próximo e para o anterior, vai ser bem semelhante. Tá, agora só que eu percebi que aqui não tem esse S, não sei o que eu coloquei. Então, aqui basicamente o que ele vai fazer é o seguinte, quando eu apertar pra frente, eu vou ter um Add Event Listener, que é quando eu faço uma ação com alguma coisa. No caso, ele tá pegando o Next, aqui, que a gente pegou a classe lá em cima. Então, quando eu clicar nele, ele vai adicionar mais um no nosso index. Isso aqui é para não deixar passado total. Então, tipo assim, eu tenho 3 imagens, né? Então, o 0, 1 e 2. Quando eu tiver no 2 e apertar o Next, isso aqui vai pedir que apareça 3. Mas não tem que ter foto 3, então bugaria o sistema. Então é basicamente isso aqui que isso aqui faz. Tá? E eu vou chamar o nosso update slide, que é o que a gente fez aqui, que é o que vai fazer aparecer a nova imagem. Isso aqui é basicamente o mesmo que o Next, só que agora ao contrário, né? Ao invés de somar, eu estou subtraindo. Mas tem um outro jeito, além de eu apertar nas setas, de trocar a imagem, que é apertando nas bolinhas, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Opa, escrevi errado. Aqui ele vai esperar que eu passe para ele um valor, né? Esse valor vai ser a bolinha que eu estou clicando. Então, para isso, a gente vai ter que voltar aqui e colocar o que está faltando aqui, que é caso eu clique na bolinha, né? Vai ter que colocar um evento também, né? Beleza. E agora, a última forma da gente... Ok, como é que continua dando errado? Nossa, escrevi tudo errado aqui. Eu fiz uma função, eu fiz uma error function como se fosse uma função. E aqui, então, para a gente terminar, que é a terceira forma de passar o slide, que é através do tempo. Então, agora a gente vai colocar um set intervalo aqui, para de tempos em tempos ele passar a foto. Tá, então estou definindo um intervalo de tempos em tempos. O que ele vai fazer? Ele vai fazer algo parecido com o Next aqui, na verdade é a mesma coisa. Então ele vai passar um slide e o tempo que eu coloquei aqui, bom, aqui é o tempo basicamente que ele está colocando. Se eu não me engano é 3 segundos e meio, mas eu posso estar enganado. Então vamos ver se está tudo certo ou se eu errei alguma coisa. Tá, eu não sei por que aconteceu isso daqui. Eu errei aqui. Aí ó, de novo, não é isso que eu quero. Style, só style. Pronto. Bom, então agora está aqui ele completado, tá? Aperto aqui, ele vai passando as imagens. Eu posso apertar aqui, ele vai trocando as imagens também. Beleza? Então tá aí, totalmente funcional. Agora, caso você não queira fazer o slider todo à mão, eu gosto de usar o Sweeper. É bem tranquilo de usar, você vem aqui no Get Starter, segue o passo a passo deles aqui. Eu vou fazer um vídeo fazendo um slider usando o Sweeper, explicando algumas características dele também, tá? Mas é super tranquilo, você vai seguindo aqui o passo a passo. Você pode usar ele tanto em React quanto no HTML. Aconselho vocês a darem uma olhada. Mas é isso, valeu e até a próxima.